Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui com você hoje. Eu acredito que esse vídeo vá para pessoas que me conheçam, mas caso você não me conheça, meu nome é Brandon e eu queria conversar um pouquinho contigo hoje sobre a palavra de Deus. Mas antes, posso orar com você? Oremos então. Senhor nosso Deus, nesse momento tua palavra vai ser aberta, Pai, e pedimos para que teu Espírito Santo nos conduza, que ela fale ao nosso coração e faça a obra que o Senhor espera. Em nome de Jesus. Amém. Devido à situação que estamos vivendo, achei que seria interessante começarmos um pouco sobre segurança, sobre fé. Existem algumas coisas na Bíblia que me fazem garantir que em situações mais delicadas eu posso lembrar que Deus, ele ainda é a minha segurança. Essas coisas me são úteis, eu espero que sejam úteis para você também. Bom, a primeira delas está lá em Isaías, capítulo 30, versículo 15. Se você está com sua Bíblia, eu convido para que você possa abri-la também. Isaías, capítulo 30, versículo 15. Isaías, capítulo 30, versículo 15, vai dizer o seguinte: Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel: Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quiseste. Contextualizando um pouquinho esse texto, ele fala de uma situação específica que o povo de Israel estava passando. Os assírios estavam vindo perseguir o povo de Israel. E em meio àquela confusão toda, o povo de Israel, vendo que estava em menor número e mais frágil, certamente perderia aquela batalha, decidiu então recorrer aos egípcios e formar com eles uma aliança para que pudesse passar por aquele momento de batalha, aquele momento de guerra. Mas o fato é que quando Deus ele viu aquela situação, ele viu que o povo que ele protegia, o povo que ele mantinha, o povo que ele havia tirado do Egito, o povo a quem ele se revelava, em uma situação complicada, em uma situação delicada, preferia recorrer a alianças humanas do que recorrer a ele, disse essa frase que para mim é muito importante. Ele olhou para o povo de Israel e disse: Você deveria estar sossegando, você deveria estar quieto, você deveria se acalmar. Em se acalmar e em não fazer nada estaria a vossa salvação. Em ficar quietinho, em simplesmente confiar, estaria a resposta que você tem procurado, mas você não quiseste. Esses textos me chamam muita atenção, porque o primeiro motivo que nós temos para confiar em Deus é porque nós somos incapazes de resolver os nossos próprios problemas. A gente só vai aprender a recorrer a Ele quando entendemos que não somos capazes o suficiente para resolver. A gente não tem todas as respostas. Na verdade, nós temos muito poucas respostas. E outra coisa, às vezes não adianta a gente se basear em nossas alianças humanas, em nosso trabalho, em nossa boa condição financeira, em nossos bons relacionamentos. Precisamos de alguém que está acima disso. E esse alguém é o Senhor. O primeiro ponto para que a confiança em Deus não saia do nosso coração é entendermos constantemente que nós precisamos depender unicamente dele. Afinal de contas, esse é o Deus que rege todo o universo. Se ele tem essa capacidade de controlar todo o universo, quanto mais a nossa vida, que é tão pequena frente a um universo tão imenso. Primeiro ponto, nós precisamos depender dele. Primeiro ponto para confiarmos no Senhor é entendermos que não somos capazes de resolver os nossos próprios problemas. Não adianta recorrer a alianças ao mesmo nível que nós, alianças humanas. Precisamos de alguém que está acima disso. E esse alguém, certamente, é o Senhor. A segunda passagem que eu queria ler com você, ela está lá no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 15. Certamente essa é uma passagem que você conhece. Esse capítulo aqui a gente encontra as três parábolas: dracma perdida, ovelha perdida e o filho pródigo. E sabe, o texto bíblico é um texto muito precioso. E repetição na Bíblia é algo muito importante. Quando o texto bíblico ele vem a se repetir, o texto está dizendo para mim e para você que existe alguma coisa ali que é muito importante que você tem que prestar atenção naquilo.
E se aquilo se repete e está faltando alguma coisa, o texto está dizendo também que aquela falta é um indicativo de que tem alguma coisa acontecendo. E isso a gente vê aqui claramente. Lê comigo agora os versos 18 e 19. Lá vai dizer assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então agora vem o verso 20. Você conhece essa história? Aqui é a história do filho pródigo. Ele saiu de casa, levou consigo metade do dinheiro que o pai possuía, gastou tudo, e quando estava longe, com fome, decidiu voltar para casa. Não por saudade, não por arrependimento, mas por fome. Ele sentiu fome e decidiu então voltar para casa. E agora ele prepara um discursozinho para poder apresentar ao pai e pedir então desculpas. E esse discurso, ele vem separado em 3 partes. E ele prepara aquele discurso de desculpa para poder apresentar ao pai. E esse discurso, nessas 3 partes, são as seguintes: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Agora observa comigo os versos 21 e o 22. A gente vai ler agora a apresentação dele do discurso para o pai. Lá vai dizer assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Olha que curioso. O discurso, que era dividido em 3 partes, só foi apresentado em 2. E logo então o pai em seguida fala: Não, pera. Tragam a melhor roupa, traz um anel e sandália, porque meu filho voltou para casa. O texto está querendo dizer que a desculpa que o filho tinha preparado para apresentar ao pai não fazia a menor importância para o pai. O filho não conseguiu terminar o seu discurso porque o pai não se importava com aquele discurso. Da mesma forma que Deus não se importa com o teu pedido de desculpa. Ele só se importa com o seu arrependimento, com a sua vontade de voltar para casa. Deus não está preocupado com a sua desculpa, melhor dizendo. Ele está preocupado que você esteja perto dele. Ele sabe que a sua desculpa não é suficientemente boa para que você seja perdoado. O favor de Deus não depende dos seus méritos. Por isso você pode confiar nele, porque o favor dele não vai depender da sua justiça. Se assim fosse, o favor dele nunca seria oferecido para você. Mas o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, vai dizer para mim e para você que ainda quando nós somos infiéis, Deus é fiel para conosco. Amigo, o favor de Deus não depende dos seus méritos. Louvado seja Deus por isso, porque você pode confiar nele, independente de quem você é, independente da situação que você se encontra. A resposta para a sua oração está nele, independente dos seus pecados. Deus ouve você, porque ele te ama, sendo você fiel ou não. Bom, e agora, por último, eu queria ler com você o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Versículo 18 e 19, melhor dizendo. Ela vai dizer assim: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sabe qual é o terceiro motivo para que você e eu possamos confiar em Deus? O terceiro motivo que nos garante que quando você pede, Ele está de ouvidos abertos para te responder. É porque o bem mais precioso que o céu tinha já foi dado a você. O bem mais precioso que o céu tinha foi Cristo, a vida do Deus vivo. E ela já foi dispensada a você. Ela já foi lhe dada. Ora, se Deus deu o que Ele tinha de mais precioso, quanto mais os cuidados diários que nós precisamos. O terceiro motivo para que nós possamos confiar em Deus é um motivo simples. O nosso bem-estar está intimamente ligado à glória dele, porque nós pertencemos a ele. O motivo para que você possa confiar em Deus é porque você pertence a ele. E você pertence a ele por o preço de sangue, pelo preço de Cristo. Foi a vida dele que garantiu que você pertencesse a Deus. A sua felicidade, o melhor da sua vida, está intimamente ligado à glória de Deus o Pai. Se o céu já abriu as portas para dar aquilo que ele tinha de mais precioso, quanto mais as bênçãos que você e eu pedimos, quanto mais os cuidados que você e eu pedimos.
Mas sabe, não adianta você conhecer esses 3 pontos, porque você não vai confiar em Deus se você não tiver intimidade com Ele. E isso você pode perceber através das nossas relações humanas. Nós não conseguimos confiar em quem nós não conhecemos. Se você não tem se dado a se esforçar para procurar conhecer o Deus a quem você diz servir, dificilmente você vai conseguir confiar nele. O livro de Isaías, capítulo 40, fala que aqueles que esperam no Senhor voam e não se cansam, correm e não se cansam. Eles voam como águias, caminham e não se fadigam. Mas esse esperar no Senhor só é possível quando você conhece o Deus a quem você está esperando. Você conhece bem as promessas do Senhor em sua vida? Você conhece o que a palavra dele fala para mim e para você? A sua fé está firmada em quê? Naquilo que você ouve falar ou naquilo que você procurou conhecer do Deus que você serve? Esse é um ponto muito importante. Você não vai conseguir confiar nesse Deus se você não conheceu. Lembre-se, 3 pontos para que você possa confiar nele. Primeiro ponto, você é incapaz de resolver os seus próprios problemas. Precisa de alguém que seja maior, superior a você mesmo. Segundo ponto, o favor dele não é dispensado a você por conta dos seus méritos, da sua justiça. O favor dele independe da sua justiça. Se você for infiel, ainda assim Deus é fiel. E o terceiro ponto, você pertence a Ele. O seu bem-estar está intrinsecamente ligado a Ele. Mas não se engane, fé não é você acreditar que o que você quer vai acontecer. Fé é você entender que o que Deus quer é melhor para você, e isso sim vai acontecer. E basta você lembrar da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, naquele texto tão conhecido, onde eles dizem: ora, se Deus quiser nos salvar, seremos salvos. Se não, ainda assim, não se curvaremos. Que a sua fé, que a sua segurança não se dobre mediante a situação alguma da terra. Que esse mundo não seja capaz de tirar a sua fé, a sua paz, a sua esperança um Deus que é todo-poderoso e tem a sua vida nas mãos dele. Eu queria fazer uma última oração com você, mas eu queria te pedir, mantenha essa fé firme no seu coração. Deus está de braços abertos para cuidar e segurar a sua vida. Permita que Ele faça. Não se angustie. Deixe essa parte com Ele. Fica quieto, calmo, tranquilo. Não se preocupa e até não se mexe. Não tenta resolver aquilo que você não é capaz. Confia em quem pode fazer mais por você. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua segurança e pelo Teu cuidado. Toma, por favor, a nossa vida em Tuas mãos e ajuda-nos, Senhor, a entregá-las a Ti, de todo o coração, sem receios, com toda a confiança, de toda a força, Senhor, porque sabemos que em Tuas mãos é o melhor lugar para a nossa vida estar. Essa é a nossa oração. Pedimos, dá-nos, por favor, fé, esperança e amor em Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Até mais.